Entrevista coletiva está de volta. Hoje estamos conversando com Bruno Caetano, superintendente do Sebrae no estado de São Paulo, que já falou aqui da sobrevida das nossas empresas, o número dessa sobrevivência. Regionalmente falando, Campinas está melhor do que o Brasil, isso é muito bom, mas temos a regulamentação da lei das micro e pequenas empresas, que não acontece em muitos, a grande esmagadora maioria dos nossos municípios. O senhor poderia nos explicar o que é que os municípios que não fizeram isso estão perdendo em termos de arrecadação, de oferta de empregos, etc? Claro, Zé. Não só os municípios estão perdendo, como as empresas que estão instaladas nesses municípios também perdem muito. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foi criada no Brasil em nível federal no ano de 2007. Em 2008, o governo do estado fez a regulamentação para o nível estadual e desde então é tarefa das prefeituras fazer a regulamentação nos municípios. Aqui na região de Campinas, dos 22 cidades, só 10 aprovaram a lei e só uma cidade, a cidade de Amparo, ainda fez a implementação por inteiro. Claro que tem alguns capítulos em outras cidades dessa lei que estão regulamentados, mas a lei integralmente implementada só o município de Amparo. Veja, nessas cidades onde a lei geral está implementada, as micro e pequenas empresas, os empresários têm melhor acesso na hora de abrir a empresa, é menos burocrático, é mais simples, tem uma carga tributária reduzida para aqueles que buscam inovação e um capítulo muito importante, já que a gente falou aqui de compras públicas. Nas cidades onde a lei geral está implementada, as compras das prefeituras de até R$80 mil podem ser feitas exclusivamente junto às micro e pequenas empresas da região. Isso garante, por exemplo, que o recurso fique na cidade, gere desenvolvimento na cidade. A merenda escolar, por exemplo, pode ser comprada do produtor rural da cidade. Não precisa comprar, por exemplo, de outra cidade ou de outro estado, como às vezes acontece aqui em São Paulo. Tem prefeitura aqui em São Paulo comprando merenda de Santa Catarina, porque não implementou a lei geral e podia estar comprando do produtor rural da cidade. E o que você acha, Bruno, que essa resistência em tirar do papel essa lei é complicado? Não é complicado. O Sebrae, inclusive, é parceiro dos prefeitos. Nós temos uma área de políticas públicas, está em contato com os prefeitos, com os secretários municipais de desenvolvimento, de finanças, mas muitos têm preconceito com a lei. Por quê? Porque o secretário de finanças, dono do caixa da prefeitura, entende e aconselha mal o prefeito, porque acha que vai ter perda de arrecadação, quando na verdade é o contrário. A gente tem observado que quando há uma diminuição da carga tributária, diminui ao mesmo tempo a sonegação, aumenta o faturamento e aumenta o faturamento também do governo, aumenta no final das contas a própria arrecadação de impostos. É bom para todo mundo. Agora porque precisa vencer a resistência. alíquotas também. É claro, né? Porque você, ao diminuir a carga tributária e a carga burocrática e aumentar a formalização de empresas, muitas empresas hoje ainda atuam na informalidade, aliás, a maioria, estimativa de cada empresa formal no Brasil, a gente ainda tem 2 funcionando de maneira informal. Mas melhorou muito com o MEI. Melhorou, mas precisa melhorar mais. E aqui me permite ainda fazer uma observação em relação ao MEI. MEI é uma revolução. O empreendedor individual veio para ficar e é um atalho, é uma porta de entrada para o empresário, para aquele brasileiro que tem sempre o sonho de virar empresário, de ser dono do próprio negócio. Mas o que tem acontecido com o empreendedor individual? Mais de 2 milhões já se formalizaram no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, mais de 500 mil. Mas mais da metade ainda está inadimplente com o seu pagamento de tributos mensal, que é baixinho, mas existe, varia de R$ 34 a R$ 37 por mês. E uma vez por ano ele precisa fazer a declaração de imposto de renda. E mais da metade dos formalizados estão inadimplentes. E aí perdem os benefícios, por exemplo, da Previdência Social e acabam voltando para a informalidade. Lamentável mesmo, lamentável. Até porque Por que é você tão acha que pouco, está né? acontecendo isso? Acho que falta ainda uma cultura empresarial, informação. O empresário às vezes acha que basta se formalizar que está tudo certo. Mas para aqueles benefícios serem duradouros, ele precisa cumprir essas 2 obrigações, que são pequenas, mas existem e exigem cuidado, planejamento e organização. Bom, Bruno, vamos falar sobre a participação das micros e pequenas empresas nessa grande oportunidade que o Brasil oferece e nós estamos esperando, né? Com o pré-sal, com as descobertas todas de petróleo e gás no Brasil, as micros e pequenas estão sendo orientadas, trabalhadas pelo Sebrae para entrarem nesse mercado. Que tipo de trabalho vocês estão fazendo aqui na nossa região, envolvendo, claro, que Paulínia e a própria Replan? Então, estamos fazendo 2 trabalhos e vim a Campinas agora para anunciar essas novidades. Primeiro é um trabalho junto às empresas que vão fornecer para a Petrobras, para a Replan, na região de Paulínia. A gente quer aumentar
a participação das micro e pequenas empresas na cadeia do pré-sal e do petróleo, da exploração de petróleo. Aí o empresário que está nos assistindo, especialmente o pequeno, fala, puxa, mas minha empresa é pequena, eu não tenho capacidade de fornecer para a grande empresa. Tem sim. O Sebrae está traduzindo o cadastro de fornecimento da Petrobras, ensinando os empresários quais são as medidas que ele precisa tomar para fornecer para a Petrobras e para as grandes empresas envolvidas na cadeia do pré-sal. É possível, dá para fazer, a gente tem exemplos bem-sucedidos no estado de São Paulo, de pequena empresa que se organizou e hoje está fornecendo bem para a Petrobras. Tem alguns exemplos claros do tipo, hoje você, por exemplo, não entrega um produto na Petrobras ou de uma empresa subsidiária à Petrobras se você tiver um caminhão com pneu careca, né? Então, o detalhe do trabalho do Sebrae chega nesse ponto de explicar tudo o que o empresário precisa fazer para, ganhando uma licitação, uma concorrência, um fornecimento, que ele possa prestar um bom serviço. Segunda novidade, indústria. Nós estamos lançando aqui na região de Campinas o ALI, o Agente Local de Inovação. Nós vamos ter uma tropa de elite aqui de gestão empresarial, bolsistas do CNPq, formados há mais de 3 anos em áreas de interesse do empresário, engenharia, arquitetura, economia, administração e assim por diante. Eles vão percorrer 1.700 indústrias da região de Campinas, fazer um diagnóstico dessas indústrias, dessas pequenas indústrias, e ao lado dos técnicos do Sebrae fazer um plano de desenvolvimento e inovação para cada empresa, personalizado, para que a gente aumente a taxa de sobrevivência dessas indústrias, aumente o faturamento, agregue mais valor ao que é produzido aqui na região de Campinas. Nossa, mas quando? Precisa de um exército para fazer essa visita. É bastante. São 1.000, mas em 2 anos. É um trabalho que começa Quantas agora. Quantas pessoas serão contratadas para isso? Nós temos aqui no escritório de Campinas mais de 30 funcionários que já trabalham no Sebrae São Paulo. E nós temos mais um time de 20 pesquisadores e bolsistas do CNPq que vão aplicar esse diagnóstico nessas empresas ao longo desses 2 anos. 2 anos. Fica muito caro, por exemplo, esse diagnóstico e depois implementar essas ações? Porque eu acho que é isso que o cara vai estar pensando. Falar, pô, mas será que eu toparia um diagnóstico? Será que eu alcanço, que eu tenho perna? Então, veja, essa é uma boa pergunta. Primeiro, boa parte dos serviços do Sebrae, diria que 95% dos serviços que o Sebrae presta é de graça. O empreendedor não paga nada. Não paga nada. O Sebrae existe para isso, inclusive. A gente recebe uma contribuição das médias e grandes empresas do Brasil para que a gente devolva esse recurso para as micro e pequenas em informação e capacitação. Essa é a missão do Sebrae, que aliás completa 40 anos esse ano. No caso específico do ALI e da inovação, os dados apontam o seguinte, boa parte das inovações realizadas na indústria custam pouco, até R$2.000 por indústria, por inovação. É um custo acessível para o empresário. E no que diz respeito a acesso a mercado, muitos empresários, apenas mudando a estratégia da empresa, conseguiu inovar e acessar novos mercados sem investir nada. Muitas vezes numa indústria, basta mudar a posição das máquinas que você consegue uma economia de tempo de produção, de matéria-prima, e isso é uma inovação no processo produtivo. Isso é inovação e não custa quase nada. No caso vamos voltar ao petróleo e gás, né? Isso, vocês trabalham para aquilo que já está instalado ou o Sebrae aconselha que as pessoas já vão se preparando para quando tivermos o pré-sal, que também não tem nem data ainda, mas para o futuro já também, e como que se prepara para o futuro, não fica com capacidade ociosa? Enfim, de que maneira ele pode esperar tudo isso? O pré-sal, no caso aí na Bacia de Santos, já é uma novidade, já é uma realidade. Né? A Petrobras hoje já está demandando serviços, novos serviços, e que podem ser fornecidos por micro e pequenas empresas. Por exemplo, lá em Santos, a Petrobras está montando uma nova estrutura, uma verdadeira cidade para a exploração do pré-sal. Agora, então tem obra civil acontecendo, que demanda serviço de pequena empresa. Né? Se você não é dono de uma construtora, você pode participar dessa riqueza fornecendo alimentação, por exemplo, para os funcionários que lá estão trabalhando, uniforme, equipamentos de segurança, enfim, já é agora. O Sebrae está orientando as empresas a fazer isso já, assim como a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, do ponto de vista empresarial, ela não é um evento que vai acontecer em 2014. Ela é um evento que já começou. Quem quiser ganhar dinheiro com a Copa do Mundo, é agora que precisa se preparar, e o Sebrae tem um programa também, além da cadeia de petróleo e gás,
também para quem quiser aproveitar a Copa do Mundo como oportunidade de negócio. Bom, nós temos só um minutinho, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, especialmente o micro e pequeno empresário que está se interessando pelo assunto, de que maneira ele pode se aprofundar no interesse. Zé, quero dizer para o empresário que está nos assistindo que ele procure o Sebrae. Ninguém é obrigado a nascer sabendo fazer gestão empresarial, fazer gestão financeira, marketing, vender para a Petrobras, aproveitar a Copa do Mundo. Ninguém é obrigado a nascer sabendo. Mas o Sebrae é uma instituição que existe há 40 anos no Brasil para ajudar você a ganhar mais dinheiro, a melhorar a sua empresa, a ter mais felicidade para você e para a sua família. O Sebrae está espalhado em todo o Brasil. Aqui em Campinas, a gente tem o nosso escritório em Campinas, tem posto de atendimento, tem o 0800 que eu vou deixar aqui no ar, 0800 570 0800, ligação gratuita. Do outro lado da linha é sempre um gestor, não é telemarketing, é um especialista em gestão de negócio, e também o site do Sebrae São Paulo, que é o sebraesp.com.br, com mais de 20 cursos online, tudo de graça para você, empreendedor, poder melhorar a sua empresa, ganhar mais dinheiro, e você melhorando é o Brasil que melhora. E manter emprego, né? Obrigado ao Bruno Caetano. Zezé, muito obrigado também. Obrigada, Zé. Obrigada, Bruno. Obrigado a todos vocês. Boa noite. A entrevista coletiva fica por aqui. Até o próximo domingo. Até lá. Boa semana, hein?